Fala, Hauser! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar synths plug, né, com analog para você estar fazendo timbres pro Melodic Techno. Então eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai zerar o canal, recomeçar do zero e mostrar um pouquinho do processo. Vamos lá? E por aí vai. Então vamos lá, vamos zerar aqui o nosso canal. Vou inserir um instrumento analog, que é um instrumento nativo do Ableton. Primeira coisa, a gente vai escutar essa onda crua, né? E a ideia aqui é criar um movimento, umas modulações para que esse timbre fique mais interessante, né, e crie uma ambiência dentro da sua mix. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fechar a nossa frequência. Então vou deixar aqui em torno de 200 Hz, tá? A gente vai vir aqui no nosso amp, a gente vai abrir aqui o key. Isso aqui já vai dar um movimento inicial para o nosso timbre. Então eu vou solar aqui para a gente ir construindo ele. Ó, ele já começou a jogar um pouquinho nas duas caixas. E eu vou abrir o envelope aqui também. Legal. Segunda coisa que eu vou fazer, no segundo oscilador, eu vou colocar na sétima para criar uma textura interessante. Isso é muito usado por produtores. Então vamos ver aqui no nosso semitom, que a gente botou na sétima, tá? Aqui a gente pode adicionar um pouco de sub para criar uma textura mais profunda para o timbre. Legal, agora a gente vai no amp e vamos, né, mexer um pouquinho no nosso ADSR. Diminuir um pouquinho o decay, o sustain. Assim o timbre ele fica mais pluck, né? Próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar noise. Vou diminuir um pouco aqui. Tá, agora a gente vai ligar o LFO para criar um movimento, para que não fique tão estático esse timbre. Então vamos ligar aqui. Vou colocar um pouco mais aqui de LFO, então ficar um pouco mais movimentado o timbre. E agora eu vou vir aqui no meu filtro e vou abrir o meu LFO. Só abrir bastante, ó. Começou a criar um movimento. Vou abrir um pouquinho aqui e mexer um pouquinho no envelope. Aqui eu tenho meus tipos de drive, então posso testar também outros tipos de, né, de saturação para poder, né, criar um timbre mais interessante. Aqui tem o envelope da Velocity, que é a força da nota. Vamos abrir e fechar o nosso filtro para ver como que está esse timbre mais aberto. Legal. A gente tem uma função de unissom aqui que também dá para dar uma abertura no timbre. Vamos botar bem pouquinho. Legal. E aqui o que é interessante, né? A gente pode mexer com o nosso ataque, o decay sustain do amplificador para criar um pouco mais de movimento. Isso pode ser automatizado também. Aqui eu estou mexendo no ataque. Vou tirar um pouquinho o ataque também do nosso filtro aqui. Legal, vamos ver primeiro com a música para ver como tá esse timbre seco. Legal, já tá um timbre interessante, só que ele tá seco, né? O que a gente vai fazer agora, adicionar alguns efeitos, né, para poder dar mais profundidade e que faça esse timbre entrar melhor na tua mix. Então, vamos colocar aqui
primeiramente, eu gosto muito de usar dentro do Drive Collar o pedal. O pedal ele dá uma sensação de distorção bem interessante. Então vamos botar um pouco de médio, um pouco do nosso agudo, e eu vou diminuir o dry wet para ficar um efeito, né, não tão forte, que seja, né, mais adicional. Então vou botar aqui em 30%, vamos escutar aqui solado. Vou tirar para ver sem. Deu uma textura, né? Próxima coisa que a gente vai fazer é colocar um delay para dar um pouco mais de movimento. Vamos ver aqui. Aqui eu vou tirar um pouco do meu grave, né, do efeito. Vou deixar um pouco mais pro agudo o nosso delay. Diminuir o dry wet. E aqui vocês podem testar outras configurações, né? Pode tirar do link. Em 5.3 ele vai jogar nas duas caixas. Legal. Agora a gente vai botar o nosso reverb para dar uma profundidade a mais nesse timbre. Diminuir um pouco o nosso dry wet, um pouquinho do decay. Legal. E para fechar essa cadeia, eu quero que os picos do meu timbre fiquem melhor, né, na dinâmica do instrumento. Então eu vou colocar um glue compressor, que está aqui em Dynamics. Vou puxar um pouquinho meu threshold só para beliscar o timbre. E vou dar um pouquinho de make-up para jogar ele mais para cima. Agora vamos escutar com, né, o groove que a gente tem. E o que vai criar mais dinâmica para esse timbre, né? Vai tornar ele mais interessante? Sem dúvida, as automações. Então aqui a gente pode usar o filtro para poder dar um movimento. Vamos criar aqui no finalzinho, subir um pouquinho, desce, que sobe um pouco, desce. Isso vai criar um movimento bem interessante no timbre. E no final a gente pode dar uma aguçada, né? Como se fosse uma saída de break, alguma coisa assim. No caso aqui ele vai voltar para o loop, né? Posso usar o Alt para dar uma né, suavidade nessa automação. E vamos ouvir? Se vocês quiserem dar mais amplitude, né, dá pra gente aumentar o sustain, por exemplo. Então, se eu clicar no meu sustain e automatizar aqui, ele vai dar mais, né, amplitude nesse som. Ficou bem interessante. O que a gente pode fazer agora, para facilitar, é criar um hack com isso, né? Como a gente faz? A gente vai dar um Ctrl A, no caso aqui eu estou no PC, no Mac seria Command A, e o G. Aqui a gente está agrupando todos os instrumentos. Se eu quiser criar, né, nossos macros aqui, eu posso colocar meu filtro em um hack, posso botar o meu ADSR para controlar, por exemplo, vou botar aqui no 5, 6, 7, 8, ADSR, o decay, sustain e o nosso release. Aqui, né, a gente já tem um controle, onde a gente pode estar mudando um pouco o timbre, sentindo como que esse som ele se movimenta, mexendo no ADSR, que é o nosso controle sonoro. Vamos fazer um teste aqui. Deu para compreender um pouquinho? Essa é uma técnica para você utilizar
né, com sintetizador nativo, que é o analog. Isso facilita também na parte de processamento da sua faixa, né, usando instrumentos nativos. O seu computador ele vai rodar mais limpo. Então, espero que tenham gostado. Sigam a House Mega Academy. Em breve, mais dicas. Vejo vocês na próxima.